Olá pessoal, sou o professor Neil, sou professor de matemática e hoje eu venho trazer para vocês uma discussão sobre o PISA, o resultado desse programa internacional de avaliação de estudantes, que é isso que significa PISA, é isso aí que significa, organizado pela OCDE, para alunos que têm 15 anos na data da prova. E aí eu vi os noticiários, a mídia, falando da posição do Brasil, do resultado do Brasil, do péssimo resultado do Brasil. E eu, como professor de matemática, eu disse, poxa, caramba, então meus alunos também estão aí. Por que esse resultado tão ruim assim o Brasil teve? E é isso que a gente vai discutir um pouco hoje, apresentar os fatores que podem ter levado o Brasil ao resultado tão ruim assim, realmente ter ficado lá na cauda da distribuição da organizaçãozinha dos dados, lá embaixo, porque o Brasil ficou desse jeito. Eu trouxe aqui alguns resultados de 2018 e 2022 aqui do PISA. A gente observa que há um decrescimento em todas as notas, tanto em matemática, leitura e ciências, que os alunos são avaliados nesses requisitos aqui. Olha só, de 384 pontos em 2018, o Brasil decresceu para 379. De 403 para 410, de 404 para 403 pontos. E aí a gente pode dizer, isso foi devido à pandemia, que o ensino foi ruim, etc. Bem, pode até ter sido. Já quando eu li o relatório do PISA, em relação às diferenças estatísticas, porque a diferença matemática existe, mas a diferença estatística, isso não foi significativa, como se o Brasil tivesse permanecido estável com a mesma nota, ou seja, não há diferença significativa entre as notas em 2018 e 2022. Contudo, a posição do Brasil, que em 2018 variava entre a posição 69, 79ª, até a posição 72, 72ª, e em 2022, em matemática, ele ficou na pior posição, na 65ª posição, variando. Tem outros que ficou menor, leitura e ciência, teve uma posição melhor, mas ainda muito ruim. Em 2018 foram 80 países participantes, 2022, 81 países participantes. E o Brasil nessa posição aqui, pertinho dos 80, né, 65ª posição, não é muito boa. Mas bem, e aí, por que o Brasil se sai ruim em matemática? Por quê? Você pode dizer, professor, é porque os alunos não estudam. Também, não estudam como deveria. Realmente, eu reconheço que a dedicação dos alunos, da sua maioria, estou falando como professor de matemática, eu já passei pela rede municipal de ensino, rede estadual, rede federal atualmente, e já passei pela rede privada também de ensino, e em todos os níveis, a dedicação deixa a desejar dos alunos. Então esse poderia ser um dos fatores que leva os alunos a tirar nota baixa aqui no Brasil, não se dedica. Nós temos até bons profissionais, bons professores, com boas formações de mestrado, doutorado, etc., que tentam até levar um melhor conteúdo, porém é barrado diante da antipatia dos alunos em absorver aquele conteúdo. O pessoal está muito ligado em outras coisas, não quer estudar matemática, querem feijãozinho com arroz. Isso é uma realidade. E são poucos que querem um aprofundamento. Até mesmo quando o professor chega para mostrar uma demonstração de uma expressão, porque chegou aquilo ali, isso, os alunos não querem saber daquilo dali. E às vezes a formação básica dos alunos também é muito ruim, lá no ensino fundamental 1, nos anos iniciais do ensino, e chegam nos anos finais do ensino sem saber as 4 operações matemáticas, adição, multiplicação, divisão, certo? Sem saber isso daí, a subtração, adição, multiplicação e divisão. Essas 4 operações, sem saber operar com frações, etc. Então, existe uma base que precisa ser corrigida matematicamente? Existe. E precisa. E a competência de todos os professores, inclusive minha, me incluo aí também, que a gente precisa trabalhar bem essa base dos alunos. Digo isso que quando os alunos chegam para eu dar aula para eles, geralmente eu coloco um exame de sondagem para avaliar eles em algumas áreas da matemática. E, pasmem, nessas áreas de operações, muitos alunos que não sabem dividir, fazer operações de divisão matemática. Então, a base precisa melhorar. Uma outra coisa também que a gente pode falar, porque os alunos tiraram nota ruim também, é que muitos não levam a sério na hora de fazer a prova. É uma prova de 2 horas, em frente ao computador, e muitos saem marcando ali, fazendo coisas que não deveriam fazer, sem paciência de ler o texto todo, etc., porque aquilo não conta nota, ele não vai passar. Isso pode ter também levado o Brasil a um resultado ruim em matemática. Digo isso a vocês com toda certeza, que eles têm uma falta de paciência de resolver coisas de matemática. Já em ciência, se sabe melhor, leitura também
saem melhor nas matemáticas, até mesmo pela vez uma dificuldade de compreender um problema matemático. Eu olhei a prova do PISA, fui lá olhar, tem conhecimento de estatística, tem conhecimento de geometria, de probabilidade, de modelagem matemática, de entender se uma tendência é linear ou não linear. Então é importante trabalhar isso em sala de aula, e muitos professores trabalham esses conteúdos. Porém, às vezes, a informação não é processada como deveria processar, e o aluno, o que ele quer no final, às vezes é só passar. Também tem isso daí. Existe problema de falta de base, de professor? Não existe, precisa melhorar, precisa investir em estrutura, gente. Nós somos um país, o Brasil, ele é um país gigantesco, que tem uma diferença na qualidade do ensino, dependendo da rede, gritante. E também de estrutura. Se você vai para uma escola do interior, parece uma choupana, desprezada. E escolas da capitais, muitas vezes, são as melhores escolas, com mais estruturação, etc. Falta investimento. Se você observar a rede federal de ensino, as escolas técnicas federais e a rede municipal, a rede estadual, por exemplo, uma diferença muito grande em termos de qualidade, em termos de estrutura, em termos de toda a assistência que precisa para uma escola funcionar bem. Então isso também é um fator que pode ter causado isso. Quando a gente compara também com outros países, eu sei que também nesses outros países existem diferenças também. No Brasil isso é gritante, o Brasil é muito grande mesmo, tá? Então esses podem ser alguns fatores que levaram os alunos a terem nota ruim no PISA. A gente precisa melhorar? Precisa, mas precisa melhorar também as políticas públicas, cobrar dos nossos governantes, cobrar dos nossos parlamentares. É isso também que tem que ser feito. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.